Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer resenha de 3 livros. Não é uma resenha profissional, tá? Vou comentar só sobre esses 3 livros aqui. A Cabana, A Travessia e Eva. Todos são do mesmo autor, do William Jung. Bom, vou começar então com o primeiro livro que eu li, que foi A Cabana. Ele conta a história de um pai de família que ele perde a filha, numa situação bastante trágica, e ele tem um contato com Deus, né? Ele encontra Deus na cabana. E isso que eu tô falando é o que já tá assim, mais ou menos escrito aqui, tá? Então não é nenhum... Mas a forma como toda coisa acontece, a forma como o autor apresenta Deus, como ele apresenta Jesus, o Espírito Santo nesse encontro, é uma coisa tão profunda, sabe? Eu particularmente fiquei achando assim que eu consegui sentir amor, sabe? E um dos momentos assim que pra mim foram mais incríveis Ai, será que eu posso ler? É que eu achei tão bárbaro que eu queria dividir com vocês isso. Que ele ficou na dúvida se ele ia ou não até a cabana, né? Ele entrou na cabana e tava tudo igual, ele viu tudo que ele tinha que ver lá e ele acabou caindo no sono. Quando ele acordou, tava muito frio, então ele saiu correndo, ele acordou, pegou as coisas dele, bem furioso. Mas quando ele olha pra trás, acontece algo incrível. E nossa, eu fiquei assim, me senti assim, envolvida por aquela situação, sabe, que começa a acontecer em volta dele, onde tudo que era inverno, era frio, tava nevando, e de repente, quando ele olha pra trás, tudo começa a mudar, começa a ficar como se fosse primavera, encher de flores, e um vento morno começou a vir nele, eu fico até arrepiada, assim, sabe, de falar. E aquilo encheu ele, e a cabana se mudou completamente, aquela casa feia e horrível que era, ficou uma casa encantadora, com cheiro de bolo vindo da janela. Então ele foi atraído e foi até lá, né, assim, não entendendo nada que estava acontecendo. Até diz assim que ele, como se tivesse, em 30 segundos, tudo tivesse mudado, sabe, do pior dos invernos para uma linda primavera. E ali começa a acontecer tudo, um milagre. Gente, é lindo demais, eu recomendo, assim, ó, leia, assim, para todas as pessoas que eu pude, assim, dizer assim, olha, realmente vale muito a pena ler esse livro, tire as suas próprias conclusões, sabe, porque tem algumas coisas, assim, esse autor, ele é formado em teologia, eu não li muito sobre ele, tá, mas aqui no livro fala que ele é formado em teologia. Então ele tem assim um background religioso, né? Em todos os livros dele isso é bem forte. Mas assim, ele quebra alguns paradigmas cristãos, digamos assim, né? Mas eu sou daquela linha o seguinte, você lê, absorve aquilo que é bom, o que não é bom você coloca fora e coloca os seus questionamentos. Eu li, eu gostei, eu recomendo. Nesse sentido, você lê, você faça suas conclusões, absorva o que você pode absorver, vale a pena, tá? A Cabana. A Cabana parece que vai virar filme, viu? Eu não vejo a hora que vire, porque eu quero ver se vai ser tão legal quanto o livro. Então, depois que eu terminei de ler esse livro, eu quis ler todos os livros do autor, porque eu fiquei simplesmente apaixonada. Então, eu fui pra Travessia, levei alguns meses pra ler, tá? Porque daí eu já não estava no Brasil, eu estava aqui na minha casa. Depois que passou aquela barreira difícil, assim, do início, aquele início que eu tive que desbloquear, assim, pra leitura, ele ficou um livro muito interessante. É um homem que é muito rude, mais ou menos 40 anos, é um homem de negócios, muito egoísta. E ele sofre um acidente, ele passa por uma situação difícil, fica em coma. E nesse coma dele, ele tem uma experiência com Deus. É uma experiência muito louca, gente. É muito louca porque o espírito dele, a alma dele entra na mente de uma outra pessoa. E ele consegue falar com essas outras pessoas. Ver o que a pessoa vê. Mas não é uma encarnação, tá? Se é que se pode dizer assim, mas... É uma experiência muito louca, né, gente? Eu não sei, assim, o que dizer. Mas, enfim, ele entrava, né, ele entrou na mente de uma pessoa e volta e meia ele saía
onde ele tinha um contato daí diretamente com Deus, assim, que ele ficava num local à parte, digamos assim, no céu, onde ele tinha experiência, que na verdade não era o céu, era a própria alma dele, onde Deus mostrava como é a alma dele, em que estado estava a alma dele. E todo esse processo, enquanto ele estava em coma, ele estava tendo a sua vida restaurada, a sua alma tendo uma cura, digamos assim, estava sendo um processo de cura interior. E todas essas viagens que ele fazia, hora ele estava lá diretamente com Deus, hora ele estava na mente dessa outra pessoa, onde a pessoa falava com ele e entendeu que era uma outra pessoa. Assim, ele ganhou, tá, de Deus um dom nesse coma dele. Jesus disse para ele assim, ó: você vai ter a oportunidade de voltar na Terra e curar uma pessoa, uma única pessoa. Veja bem, ele tem a chance de curar ele mesmo, tá lá em coma que tá mal, né? Ou escolher uma outra pessoa. Então a gente fica assim, né? Ele vai, óbvio, ele vai curar ele mesmo, né? E conforme vão se passando os tempos e a alma dele vai sendo restaurada, vai sendo curada de todas as coisas que ele passou e do quão egoísta ele era, que ele começa a se dar conta de quão ruim ele foi para algumas pessoas, as coisas vão mudando, até que chega o dia que ele tem que fazer a escolha, se ele vai curar, quem que ele vai curar. E, gente, quando eu li a parte desse processo de cura, que eu não vou falar pra não perder a graça, tá? Olha, eu chorei tanto, mas que assim, que coisa linda, sabe? Eu não posso dizer, né, que senão vou estragar a surpresa. E esse eu fiquei muito assim, quando chegou assim da metade pro final, eu queria terminar logo pra ver, afinal, o que ia acontecer, né? E aí, assim, quando a situação aconteceu, né, que ele fez a escolha, a forma como aconteceu, as palavras que ele disse, né, é lindo demais. Olha, é lindo demais. Eu gostaria de contar aqui, mas eu quero deixar pra você ler, tá? A travessia. Bom, e Eva, assim, me chamou muito a atenção. Esse livro também eu li mais ou menos rápido. Ele me chamou a atenção porque fala sobre o início do mundo, né? E tem uma testemunha, que é uma menina que passou uma dificuldade horrível, um trauma muito grande. Ela passa justamente também por esse processo de cura. E ela é levada ao início dos inícios. Ela visualiza como o mundo começou. Ela visualiza como o momento em que Deus criou todo o universo e quando ele criou o homem. E eu achei lindo. Eu nunca tinha pensado nessa visão do autor, a forma como ele viu a criação do homem. E eu achei muito lindo, sabe? Fiquei pensando, poxa, é verdade, eu sempre pensei que era assim, mas pode ser assim também, sabe? Porque não tá claro isso na Bíblia. Então, não se contradiz, digamos assim. E o final do livro é muito interessante, sabe? Eu fiquei muito curiosa para saber, afinal, qual era o papel dessa menina, porque ela era uma testemunha do mundo, digamos assim, né? Uma testemunha dos inícios, né? De como começou tudo, e era uma mulher, né? E aí cita também as diversas mulheres que tiveram papéis importantes na Bíblia, como a mãe de Jesus, a Eva, né? Que é chamada que é a mãe de todos, né? Que também era mãe dessa menina. Então, o final do livro é muito interessante, né? Mas é um livro que o final dele faz pensar, poxa, mas então, né? Foi um sonho, aconteceu mesmo com a menina, o que era, assim, realmente dá um choque, assim. E eu acho muito inteligente esse autor por ele fazer essas pegadas, assim, sabe? Em todos os livros dele, ele envolve, ele nos faz questionar algumas coisas e depois nos faz refletir, mas poxa vida, isso era verdade? Era assim mesmo? Aconteceu, claro, no romance, né? Ou foi tudo fruto de uma imaginação, de um sonho, de um coma? Então, isso aí é interessante da pegada do autor. Eu me apaixonei pela escrita do autor, eu gosto desse tipo de livro. Eu recomendo, então, para vocês aí lerem, né? Se você já leu um desses 3 livros, escreve aqui agora no comentário, me fala o que você achou, se você concordou com o que eu disse, não tem nada a ver. Tá bom, pessoal? É isso. Beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho. Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para fazer um vídeo diferente do que a gente costuma fazer. Nós vamos responder a tag 50 fatos sobre mim. Na verdade, como somos 2, né, vão ser 25 fatos para cada uma.